Você não percebe, mas todo dia assina um contrato com a estagnação. Cada vez que você procrastina, cada vez que você aceita a própria desculpa, cada vez que se trata como se fosse pequeno, você renova esse contrato. Isso é autossabotagem. Enquanto você continuar pagando essa dívida, a sua vida vai ficar travada sempre no mesmo capítulo. A autossabotagem não é azar, não é destino, é escolha repetida. Você diz, eu sou assim mesmo, sempre deixo pra depois. Mas a verdade é simples, você está escolhendo a desculpa porque ela dói menos do que a responsabilidade. É como morar numa casa cheia de rachaduras. Em vez de consertar, você se acostuma com o barulho das paredes caindo. O cérebro prefere o conforto do que já conhece, mesmo que seja um conforto miserável. E é aí que a autossabotagem se disfarça de proteção. Você acha que está evitando a frustração, mas só está adiando a sua vida. Você não está sendo cauteloso, está sendo covarde. E cada vez que se esconde atrás dessa covardia, assina um contrato com a estagnação. Você já entendeu que a autossabotagem é um contrato com a estagnação. Agora eu vou te mostrar como você assina esse contrato todos os dias, mesmo achando que não. A primeira forma é a procrastinação. Você chama de preguiça, mas não é. É só medo. Medo de tentar e não dar conta. Então você adia, enrola, deixa pra amanhã. E amanhã você deixa pra depois. É como alguém que sabe que a casa está pegando fogo, mas fica sentado no sofá, dizendo que mais tarde vai apagar. Cada vez que você procrastina, não está só perdendo tempo, está escolhendo viver no incêndio. A segunda forma é o perfeccionismo. Você diz, vou só começar quando estiver pronto, quando tiver certeza, quando for perfeito. Mas a verdade é que esse dia nunca chega. É como esperar a maré perfeita para mergulhar, sem perceber que a vida inteira está passando na praia. O perfeccionismo não é a busca de excelência, é desculpa de covarde. É a maneira mais elegante de nunca sair do lugar. E a terceira forma é a autocrítica destrutiva. Você repete para si mesmo, eu não consigo, eu não presto, eu sempre erro. E acredita que isso é sinceridade. Mas sinceridade é olhar para os fatos. E o fato é que você já acertou, já venceu, já superou. Você só finge que esqueceu para continuar alimentando a narrativa de vítima, que é como carregar o espelho rachado e acreditar que é você que está quebrado. Você não é o erro, mas enquanto continuar repetindo isso, vai agir como se fosse. A quarta forma são as distrações. Você sabe o que precisa fazer, mas troca pelo prazer imediato. Horas no celular, séries em maratona e conversas vazias. É como estar com fome e escolher chiclete em vez de comida. Alivia na hora, mas nunca te sustenta. Essas pequenas fugas viram grilhões invisíveis, e quando você percebe, a vida passou enquanto você estava ocupado rolando a tela para baixo. Essas são as 4 formas mais comuns de autossabotagem: procrastinação, perfeccionismo, autocrítica e distrações. Você pode até achar que está só cansado, só confuso, só distraído, mas não. Cada vez que você age assim, está assinando um contrato que mantém a sua vida travada. E quanto você renova esse contrato, mais difícil fica para rasgar ele depois. O medo do fracasso é a raiz mais óbvia da autossabotagem. Você paralisa porque tem pavor de errar. Mas olha que contradição. Ao não agir, você já está fracassando. É como alguém que sonha em atravessar uma ponte, mas nunca dá o primeiro passo, com medo da ponte cair. Só que a ponte não cai. Quem cai é você, porque ficou parado para sempre na margem. E no fundo, você já entendeu que a vida dói. E escolheu acreditar que se não tentar, vai evitar a dor. Mas isso é ilusão. Você não evita dor nenhuma. Você só troca a dor do risco pela dor da estagnação. E eu te digo, a dor de tentar e falhar é passageira. A dor de nunca se mover é permanente. Então seja honesto. Quando você diz, eu não vou tentar porque posso errar, o que você está realmente querendo dizer é que eu prefiro continuar me destruindo devagar do que ter a coragem de enfrentar um tombo. E existe um outro medo ainda mais silencioso, que é o medo do sucesso. Pouca gente admite, mas muita gente vive travada por ele. Porque o sucesso não é só conquista, é cobrança, responsabilidade, exposição. E você sabe disso. Por isso você sonha, mas se esconde. Diz que quer, mas se sabota.
É como alguém que ganha a chave de uma casa nova, mas continua dormindo na calçada, porque cuidar da casa dá muito trabalho. O sucesso assusta porque ele desmonta a sua desculpa favorita, a de que a vida não te deu chance. E se você tiver sucesso, não pode mais se esconder atrás da narrativa de vítima. Então pense, quantas vezes você já deixou de concluir alguma coisa que estava dando certo? Porque no fundo, sabia que ia ter que sustentar aquilo depois? E quantas vezes você se sabota porque teme a responsabilidade de ser visto? Esse medo não é proteção, é covardia de crescer. E também temos as crenças limitantes, que são correntes invisíveis que você carrega como se fosse parte do seu corpo. Dizendo, eu não sou bom o bastante, eu não mereço, eu nunca vou dar certo. E o mais cruel é que muitas vezes não foi você que criou essa frase. Foram seus pais, professores, colegas, pessoas que te diminuíram. E você só aceitou a sentença e transformou em identidade. E isso é como herdar uma corrente enferrujada e continuar usando ela, mesmo tendo a chave no bolso. Cada vez que você repete essas frases, você reforça uma mentira antiga. E quanto mais você reforça, mais ela parece verdade. E você já parou para perceber como repete essas frases sem se questionar? Do tipo, eu sou desorganizado, eu nunca aprendo nada, eu não consigo falar em público. Mas quem que te disse isso? Foi você mesmo. Ou alguém plantou essa ideia e você só regou até virar uma árvore. O problema das crenças limitantes é que elas se tornam profecias autorrealizáveis. Você age como se fossem reais e elas passam a moldar a sua vida. Não porque são destino, mas porque você aceitou elas sem lutar. E não se engane, o passado tem poder, mas só porque você insiste em reviver ele. Você falhou uma vez e decidiu que esse erro é a sua identidade. Você perdeu um relacionamento e concluiu que nunca mais vai ser amado. Você perdeu o emprego e concluiu que nunca mais vai ter valor. É como tropeçar numa pedra e no caminho e depois se recusar a andar de novo, com medo de tropeçar. O tropeço foi real, mas ficar parado diante da pedra é uma decisão sua. E sabe o que é mais cruel? A vida já seguiu, as pessoas já seguiram e você escolheu se agarrar na versão mais fraca de si, como se fosse a única existente e verdadeira. Você não é o erro que cometeu, mas enquanto continuar repetindo essa história, vai se comportar como se fosse. Não é o trauma que te prende, é o apego ao trauma. É você que escolhe visitar o museu dos seus fracassos todos os dias. A última raiz é a mais traiçoeira de todas, que é a busca do controle. Você se sabota porque acredita que se for você mesmo a se destruir, você não vai ser pego de surpresa. Que é como afundar o próprio barco só para poder dizer, fui eu que escolhi, não foi a tempestade. A autossabotagem dá uma sensação de domínio, parece que você tá no comando, mas é só auto-engano. Você foge do imprevisível e na tentativa de controlar tudo, destrói antes que alguém ou algo possa te desafiar. Sabe aquele projeto que você nunca termina? Não é porque você não consegue, é porque terminar significa expor ele ao mundo, e você prefere enterrar do que mostrar e correr o risco de crítica. Essa busca de controle é só medo com fantasia de poder. E enquanto você achar que está se protegendo, vai continuar sendo o carrasco da sua própria vida. Essas são as raízes da autossabotagem: medo do fracasso, medo do sucesso, crenças limitantes, experiências passadas e essa obsessão pelo controle. Todas elas parecem proteção, mas são correntes. Correntes que você mesmo aperta, dia após dia. E aqui tá a verdade que dói. Ninguém vai quebrar essas correntes por você. Se você não arrancar essas raízes, vai continuar renovando o mesmo contrato com a estagnação. Agora você já sabe as formas e as raízes da autossabotagem, mas eu preciso que você enxergue o preço real que está pagando cada vez que se sabota. A primeira consequência é o tempo. Cada vez que você se sabota, não é só um dia que você perde, é um pedaço da sua vida que não volta. É como correr numa esteira. Você soa, cansa e se desgasta, mas continua no mesmo lugar. O relógio não para porque você parou. Os anos estão passando e você continua rodando no mesmo ponto. A autossabotagem não só atrasa a sua vida, ela rouba da sua biografia capítulos inteiros que nunca serão escritos. A segunda consequência é a identidade. Quanto mais você se sabota, mais acredita que não é capaz. Cada projeto abandonado vira uma prova contra você. Cada desculpa repetida vira uma tatuagem mental. Lembra que eu falei do espelho? Exatamente. É como carregar um espelho rachado e acreditar que a imagem quebrada é a sua essência. É você.
E com o tempo você não diz mais eu falhei, você diz eu sou um fracasso. A autossabotagem não destrói só os seus planos, ela destrói a forma como você se enxerga. A terceira consequência são as suas relações. Você começa a se afastar das pessoas que poderiam te apoiar, inventa desculpas, evita encontros, foge de oportunidades e tudo para não encarar o risco de ser visto de verdade. É como levantar muros em volta de si, tijolo por tijolo, acreditando que está se protegendo. Mas no fim, você só se enterra vivo dentro da sua própria fortaleza. A autossabotagem, ela isola. E esse isolamento confirma a mentira que você não vale nada. Mas a mentira não veio de fora, foi você que construiu. A quarta consequência é a sua mente. A autossabotagem é o terreno perfeito para a ansiedade e a depressão crescerem. Você vive ansioso porque sabe que está travado. E vive deprimido porque acredita que nunca vai sair. É como regar todos os dias uma planta venenosa dentro da sua cabeça. No começo é só desconforto, depois vira sufocamento. Não se engane, a autossabotagem não é inocente. Ela não só atrasa a sua vida, ela coloca a sua mente contra você. E essas que eu falei são as consequências brutais: tempo perdido, identidade destruída, relações corroídas e a saúde mental em colapso. A autossabotagem não só impede a sua vida de andar, ela transforma em cúmplice da sua própria ruína. E a parte mais dura é que se você não mudar, ninguém vai mudar por você. Se até aqui você se identificou, ótimo. Mas eu não vou te deixar com mais uma reflexão bonita para colecionar. É agora que vai doer. Eu vou te explicar como que você quebra esse ciclo. O primeiro passo é o reconhecimento. Não de forma leve, mas de forma crua. Você precisa olhar ao espelho e admitir: isso não é azar, não é destino, é autossabotagem. E enquanto você continuar chamando isso de falta de sorte ou falta de oportunidade, vai viver da mentira. A verdade é dura. Muitas das coisas que você não tem hoje não é porque o mundo te negou, é porque você mesmo impediu elas. O segundo passo é a ação. E não é uma ação grandiosa, é uma microação. Levantar da cama na hora, enviar a mensagem que você está evitando, dar o primeiro passo no projeto que está enrolando há meses. É como empurrar uma pedra ladeira acima. No começo parece impossível, mas se você dá o primeiro impulso, o movimento já cria força. E se você esperar a motivação para agir, esquece. A motivação não vem antes, ela vem depois. Primeiro você se move, depois o cérebro entende. O terceiro passo é se expor. Se você continuar fugindo, vai continuar preso. E não precisa enfrentar um monstro todo de uma vez. Comece pequeno. Fale uma reunião menor antes de encarar um público enorme. Converse com alguém de confiança antes de se abrir para o grupo. É como mergulhar na água fria. Você nunca vai sentir que está pronto, mas depois do impacto inicial, o corpo se adapta. O desconforto é a porta de saída da autossabotagem e você precisa atravessar. O quarto passo é questionar suas crenças. Cada vez que você disser eu não consigo, se pergunte isso: é fato ou é uma história que eu repito? Eu não mereço. Mas quem te disse isso? E por que você acreditou? Eu não sou capaz, mas baseado em que você não é capaz? Você não é o que te disseram, você é o que você decide acreditar. E enquanto continuar repetindo essas frases antigas, vai viver uma vida que não é sua, mas dos outros que plantaram isso em você. O quinto passo é assumir responsabilidade, não terceirizar mais nada. Cada vez que você se sabota, tá escolhendo continuar pequeno. É como assinar de novo aquele contrato invisível que te prende, mas também significa que só você pode rasgar esse contrato. E se você esperar que alguém faça isso por você, você vai morrer esperando. A responsabilidade dói, mas é a única dor que gera o crescimento. Reconhecer, agir, se expor, questionar e assumir são 5 passos simples, mas são brutais. E não adianta só entender, porque entender sem agir é só mais uma forma sofisticada de se sabotar. A autossabotagem é isso. É um contrato invisível que você renova todos os dias. Você procrastina, exige perfeição, se destrói em autocríticas, se afoga em distrações e depois finge que não entende por que sua vida não anda. Já falamos das formas, das raízes, das consequências e da saída. Agora a escolha é sua. E você pode continuar assinando esse contrato, se agarrando a desculpas, vivendo sempre no mesmo capítulo.
ou você pode ter a coragem de rasgar esse papel invisível e assumir o comando da sua vida. Porque no fim, não existe zona neutra. Ou você é seu próprio inimigo, ou vira o seu maior aliado. E se esse vídeo te cutucou de verdade, comenta aqui embaixo. Qual é a forma de autossabotagem que mais te prende hoje? E se você quer continuar levando o choque de realidade até parar de se enganar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o próximo vídeo pode ser aquele empurrão que você estava evitando.